A trilogia islâmica, o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos e o mais importante da trilogia. A palavra Alcorão quer dizer El Corão em árabe, mas o nome certo é Corão. O nome significa recitação e é um livro que precisa ser recitado e memorizado. No tempo que as primeiras partes começaram a aparecer, os seguidores de Maomé recitavam o Alcorão e não necessariamente estudavam. O livro estava espalhado em partículas e só depois da morte de Maomé que os muçulmanos começaram a transformar em um livro que é o que nós temos hoje. E a motivação em querer recitar o livro é porque os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra de Alá. O nome Corão, recitação, vem da experiência de Maomé ao receber o livro de um ser do outro mundo que ele diz ser o anjo Gabriel. Maomé disse que um dia ele estava meditando numa caverna chamada Hira, na Arábia Saudita, e aí apareceu um ser que ele não sabia se era demônio ou se era anjo. Então o ser disse assim para Maomé: Ikra, recite ou leia. Maomé recusou. E aí o ser pegou ele pelo pescoço e começou a estrangulá-lo. Depois Maomé disse que iria recitar, e aí o ser o largou. Isso se repetiu por 3 vezes. E na última vez, Maomé disse que o ser apertou tanto o pescoço dele, tão forte, que ele quase perdeu os sentidos, ou seja, quase morreu. Aí Maomé, então, mais uma vez concordou em recitar o Alcorão. Isso o ser o largou e ele começou a recitar. Então isso não diz que Maomé foi forçado a recitar o Alcorão. O livro sagrado dos muçulmanos, então, começou por uma tentativa de assassinato e violência? O que vocês acham? Foi normal o que aconteceu? Este bizarro começo do Islã está na mais importante antiga biografia de Maomé, escrita por Ibn Ishaq, na página 106, na versão em inglês. Maomé ficou tão perturbado com a experiência das revelações que ele tentou até se matar, ele tentou cometer suicídio por várias vezes pela sua experiência. Ele passou vários dias bem perturbado, achando que era uma experiência do diabo. Os muçulmanos acreditam que o Corão é a última revelação de Deus para a humanidade, o fechamento da Bíblia e Torá. Também acreditam que o livro já existe antes da fundação dos tempos. Antes de Deus criar tudo, o livro já existia em placas de ouro eternas, em árabe, perfeito, no céu. Isso é um grande mito islâmico. Vamos trabalhar depois desse mito. Se for isso mesmo, esse livro cheio de erros prova que Alá é um Deus falso. Pois como Deus pode errar e escrever algo tão mal assim? O livro não é muito grande. É equivalente ao tamanho do Novo Testamento. São 114 suras, que chamamos de capítulos, divididos em ayas, que são versículos. As suras não estão em ordem cronológica. A última mensagem de Maomé, na verdade, é a sura 9, das 114, uma das mais violentas. O livro é totalmente desorganizado e difícil de ler. Cerca de 20% do livro não se compreende e é muito incoerente também. Não se encaixa em nenhuma categoria literária esse livro. Parece não haver o incentivo ao estudo e sim memorização, sem entendimento, e para piorar, algumas revelações posteriores cancelam as anteriores. Mas aí o leitor não sabe qual a sura é cancelada e qual a que vale. Aí o leitor vai precisar de outros livros com comentários para tentar entender a bagunça do Alcorão. Os muçulmanos insistem em dizer que o Alcorão foi tão bem feito que realmente parece ter vindo de Alá. Tire sua dúvida. Pega o Alcorão e comece a ler para você ver se você vai entender. Não há uma divisão clara aos olhos de quem está lendo, mas o Alcorão é composto por suras reveladas em Meca, cidade onde Maomé nasceu e começou o Alcorão, e Medina, cidade, refúgio de Maomé, onde o Islã passou por uma metamorfose e virou uma religião de guerra que conhecemos hoje. Só que o leitor não consegue identificar qual Medina e qual a de Meca. Maomé passou 23 anos trazendo a revelação, e isso 600 anos depois de Cristo. As primeiras revelações ele achou que fossem demoníacas, e muitas delas ele se arrependeu de ter dado, pois trouxe problemas para ele. E aí depois ele disse que foi o diabo que colocou palavras na boca dele, e ele falou sura que não queria. Essas suras são conhecidas como versos satânicos, é a velha história de que o diabo é culpado de tudo.
Não é um livro que você vai pegar para ler uma historinha para os seus filhos antes de dormir. É um livro cheio de erros gravíssimos, como Maria, mãe de Jesus, é irmã de Arão, irmão de Moisés. Isso são mais de 1000 anos de erro. Essa historinha está na sura titulada Maria, no Alcorão. O Alcorão é um livro que muitas revelações são regalias a Maomé. Muito do que foi revelado foi para benefício primário de Maomé. Então, quando podemos dizer que é um livro de manual pessoal de benefícios a Maomé, pois quando Maomé tinha um problema, ele se retirava, sumia um pouco e aparecia com uma revelação nova, ou seja, Alá só falava quando Maomé precisava. A única evidência que Maomé deu ao chegar com as revelações do Alcorão foi dizer que elas eram melhores do que as anteriores. Então, seria a palavra de Alá. O Alcorão é a principal fonte da lei Sharia, uma lei totalmente desumana e que elimina quase por completo a liberdade de expressão. Os muçulmanos foram ensinados por mais de 1000 anos a exaltar e crer no Alcorão, mas sendo um livro tão fraco. É aquela velha história, de tanto falarem que é verdadeiro, acabaram acreditando. O Alcorão é um livro muito difícil de ler. Os assuntos são super desorganizados, uma vírgula pode mudar o assunto, uma sura repleta de temas sem noção, categoria ou critério. E é muito fácil perceber que não foi escrito pelo mesmo Deus da Bíblia. E é impossível um autor terminar sua carreira literária escrevendo tão mal assim e diferente do seu estilo. Então, como é que Deus escreveu tão bem por milênios e aí ele termina com um Alcorão tão cheio de erros históricos, científicos, cronológicos e entrega para a humanidade desta forma a sua última revelação? E uma curiosidade sobre o Alcorão. Se você é daqueles que não tem tempo e gosta de ler no banheiro, esqueça. É extremamente proibido levar o Alcorão ou fragmentos do livro para o banheiro. Para o Islã, o banheiro é um lugar impuro. E há muitos mitos sobre isso. Mas ler no banheiro é impossível. Você pode até achar livros islâmicos e alguns folhetos que dizem: por favor, não leia este livro e não leve ou versículos ou fragmentos do livro para o banheiro. Acabou, né? Nessa mania tão grande de todo mundo levar o celular, levar um livrinho para o banheiro, já era, né, com o Islã. Apesar de sua importância, o Alcorão é apenas 14% de toda a trilogia islâmica, ou seja, tudo que existe sobre o Islã, o Alcorão é o com menos conteúdo, pois as 26% vêm das biografias e 60% das tradições, segundo Bill Warner. Que Deus em Cristo nos abençoe.